O Último Concerto. Belo Horizonte, agosto de 2024. Sol fraco, aquele que não esquenta nem ilumina direito, só deixa tudo com um tom amarelado de coisa velha. Eu tava na Rua Augusta, em frente à minha bancada de concertos, um buraco de 3x2 metros entre a padaria do seu Zé e o boteco do tio Lelo, onde o cheiro de pão quente brigava com o de cerveja azeda. O letreiro piscante, técnico Marcelo, conserto de celular, tablet consciência, esse último eu tinha colocado de brincadeira, mas o padre da matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem já tinha me chamado para confessar por causa disso. O carnaval tinha passado há meses, mas a cidade ainda respirava confete e purpurina nos cantos das calçadas. Naquele mês de agosto, o que sobrava era o cheiro de fumaça dos fogos queimados na festa de Nossa Senhora Aparecida, lá no santuário. Eu não era de ir muito nessas coisas de igreja, mas minha mãe, Dona Cida, vivia me encher o saco para acender uma vela para a santa, como ela chamava. Marcelo, você acha que celular se conserta sozinho? Que nem a gente, meu filho. Precisa de uma mão divina às vezes. Naquela tarde, tava quieto. Só o barulho do ônibus 9401A passando na Avenida Amazonas, lotado como sempre, e o rádio do tio Lelo tocando um samba-enredo da Mangueira. Eu tava desmontando um iPhone 11 que tinha levado um banho de cerveja no último bloquinho de rua. O dono, um cara chamado Dudu, jurou que foi sem querer, mas o cheiro de álcool no aparelho dizia o contrário. Foi quando ela entrou. Não era o tipo de mulher que você vê todo dia na Augusta. Vestido longo, azul claro, quase transparente no sol fraco, os cabelos pretos presos num coque que parecia feito às pressas. Carregava uma bolsa de palha surrada e olhava para tudo como se estivesse procurando alguma coisa, ou alguém. Quando seus olhos pararam em mim, senti um frio na espinha, daqueles que não tem nada a ver com o vento que descia da Serra do Curral. Você é o Marcelo? Perguntou, com uma voz que parecia vir de longe, mesmo ela estando a 2 passos de mim. Depende. Se for para consertar celular, sou. Se for para arrumar casamento, acho que não. Ela não riu. Só colocou um Samsung Galaxy A50 em cima da bancada, tão devagar que pareceu um gesto sagrado. Esse aqui precisa de ajuda. Abriu o aparelho. Tela trincada, bateria inchada, cheiro de queimado. Mas não era isso que chamava atenção. Era o vídeo. Um único arquivo, sem título, de 12 minutos e 47 segundos. Eu não queria ver, mas o polegar dela deslizou sem querer, ou sem querer que eu visse que foi sem querer, e o primeiro frame apareceu, uma igreja. Nossa Senhora da Boa Viagem. E um homem, de costas, filmando. Não precisei ver mais. Fechei o vídeo como se fosse uma cobra. Isso aqui é crime, moça. Ela cruzou os braços. Não tinha aliança, nem marca de que já teve uma. Eu sei. Por isso tô aqui. Você quer que eu apague? Quero que você conserte. Fiquei olhando para ela. O sol fraco batia no rosto dela de um jeito que fazia suas sombras ficarem mais fundas, como se tivesse 2 pessoas ali, uma de luz, outra de escuro. Consertar o quê, exatamente? O homem desse vídeo. Ela apontou para a tela. Ele é meu irmão. E amanhã ele vai se matar. O nome dela era Maria. Não, não aquela Maria. Ou talvez sim. Ela não explicou, e eu não perguntei. Só sei que quando ela falou que o irmão, o padre Tiago, tinha filmado aquele vídeo durante a missa das 6 da manhã, sim, durante, com o celular escondido debaixo da casula, e que ele estava prestes a pular do viaduto Santa Teresa, meu estômago virou. Por que ele faria uma coisa dessas? Perguntei, enquanto tentava não vomitar. Porque ele acha que Deus não perdoa. Ela segurou meu pulso com uma força que não combinava com seus dedos finos. E você é a única pessoa que pode provar que ele tá errado. Como? Consertando o celular dele. E o vídeo? Eu ri. Não de nervoso. De desespero. Você quer que eu edite um vídeo de um padre filmando pornografia na missa e faça ele acreditar que Deus perdoa? Não. Ela soltou meu braço. O concerto dos pecados.
Eu quero que você apague o vídeo. A voz de Maria, sim, Maria, como se não bastasse o nome, era calma, mas tinha algo nela que fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem. Não era a Maria da padaria, nem a Maria da farmácia. Era aquela Maria. A que cheirava a cera de vela e terra molhada depois da chuva. Apagar? Repeti, olhando pro celular na minha mão. O aparelho do padre, um iPhone 11 com a tela rachada no canto, pesava como chumbo. Você tá falando de um arquivo corrompido, de um bug, de um, sei lá, um milagre técnico. Ela não piscou. O padre Júlio não gravou aquele vídeo. Como não? Apertei o botão de ligar, e a tela piscou, mostrando a data, 3 de agosto de 2024, 6h17. A missa das 6 na igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá na Rua Augusta, perto do Mercado Central. Eu conhecia o lugar. Ia lá quando precisava de um fio de solda ou um capacitor que não achava na Santa Efigênia. Tá aqui, Maria. Tá todo aqui. Ele com a batina levantada, a moça de joelhos no altar, e o sacrário aberto atrás deles. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, tinha algo novo neles. Não era tristeza. Era raiva. Isso não é dele. Como assim? Alguém colocou isso no celular dele. Eu ri de novo, dessa vez com um gosto amargo na boca. Você tá me dizendo que alguém hackeou um padre para plantar um vídeo pornô e fazê-lo pular do viaduto Santa Teresa? Apontei pro céu, onde o sol fraco de agosto mal conseguia furar a névoa de poluição. Em Belo Horizonte? Isso é roteiro de novela da Globo, Maria. Ela não se mexeu. Você é técnico, não é? Conserta celular, conserta vida. Eu conserto tela, Maria. Não faço milagre. Então faço o que sabe. Ela tirou um terço do bolso do vestido azul desbotado e o colocou na minha mão. As contas estavam quentes. Encontre a verdade. Antes que seja tarde. 3 horas antes. Tudo começou com um cara chorando na porta da minha oficina, a TechFix, na Rua dos Caetés, perto da Praça da Estação. O homem, Padre Júlio, como eu descobriria depois, tinha os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Segurava um iPhone como se fosse uma granada. Preciso que você apague tudo, ele sussurrou. Apagar o quê? Perguntei, já imaginando vírus, nudes vazados, ou pior, dívidas de jogo. Os meus pecados. Eu quase ri. Até ele mostrar o vídeo. Não era um pecado qualquer. Era o pecado. O tipo que faz um homem de fé perder a coragem de viver. Isso não é meu, ele repetiu, como se adivinhasse meus pensamentos. Juro por Deus. Então quem é? Perguntei, mesmo sabendo que não era a pergunta certa. Ele não respondeu. Só olhou pro relógio. 10h47, a missa do meio-dia começaria em 1 hora. E ele tinha um sermão para dar. Ou um adeus. O rastro digital. Maria sumiu depois de me entregar o terço. Não deixou o número, não disse para onde ia. Só deixou uma pista. Procura o Carnaval de 2023. O quê? Gritei, mas ela já tinha virado a esquina da Rua da Bahia. Voltei para a oficina, trancado com o celular do padre. Se tinha uma coisa que eu sabia fazer era garimpar dados. Abri o iPhone no modo DFU, conectei no meu MacBook e comecei a vasculhar. O vídeo tinha sido gravado em fevereiro de 2023. Não em agosto. Não na missa das 6. Na quarta-feira de cinzas. E não era o padre Júlio no vídeo. Era outro homem. Com a mesma batina, o mesmo rosto, mas não os mesmos olhos. Os olhos do padre Júlio eram castanhos. Os do homem no vídeo eram verdes. E ele tinha uma tatuagem no pulso esquerdo, uma cobra enrolada em uma cruz. Filho da puta, murmurei. Alguém tinha clonado o celular do padre. Ou pior, troca de aparelho. Era comum em BH. Roubavam um celular, faziam uma cópia exata, devolviam o original com um vídeo plantado. O dono só descobria quando era tarde.
Mas por quê? A mulher do carnaval. Liguei pro meu irmão, o Zé, que trabalhava na Secretaria de Segurança. Ele me passou o endereço de um cara que podia me ajudar, seu Nelo, dono de A mulher do carnaval. Liguei pro meu irmão, o Zé, que trabalhava na Secretaria de Segurança. Ele me passou o endereço de um cara que podia me ajudar, seu Nelo, dono de uma oficina de milagres na Rua Augusta, perto do viaduto Santa Teresa. Não era uma oficina de verdade, era um barracão cheio de aparelhos velhos, fios emaranhados e um cheiro de café coado com pinga. Seu Nelo, um negro alto, de mãos grossas e voz rouca, consertava desde rádios dos anos 70 até celulares com vírus que nem a CIA decifrava. Tá ligado que isso aqui não é banca de advogado, né, Tião? Ele disse, ajustando os óculos de armação quebrada enquanto eu mostrava o vídeo. Mas se for para ajudar um irmão, a gente dá um jeito. Seu Nelo conectou o celular numa máquina que parecia saída de um filme de ficção científica, uma caixa preta com luzes piscando, cheia de botões escritos à mão. Depois de 10 minutos de digitação furiosa, ele soltou. Esse vídeo foi plantado, sim. Mas não foi troca de aparelho não. Foi injeção de arquivo remota. Alguém com acesso à rede da igreja ou, ele fez uma pausa, coçando a barba grisalha, ou alguém que estava bem pertinho do padre quando ele conectou o celular no Wi-Fi da paróquia. Meu estômago revirou. O padre Júlio era um homem bom. Dava comida para os moradores de rua na praça da estação, abria a igreja de madrugada para quem precisava rezar. Não tinha inimigos. Ou pelo menos, eu achava que não. E essa tatuagem? Apontei pro pulso do falso padre no vídeo. Seu Nelo ampliou a imagem. A cobra enrolada na cruz era detalhada demais para ser aleatória. Isso aí é símbolo de uma irmandade, ou de uma seita. Tem uns caras que misturam coisa de santo com macumba braba. Já vi isso nos boatos do carnaval, quando rola aqueles blocos de rua que ninguém sabe quem organiza. Ele baixou a voz. Tem umas lendas que falam de uma mulher que aparece nas festas, sempre de máscara, sempre sozinha. Dizem que ela é, ele hesitou, que ela é o demônio em pessoa. Ou a salvação, depende de como você olha. Eu ri sem graça. Tá brincando, né? Isso é conversa de bêbado na Lapa. Mas seu Nelo não riu. Só me olhou sério e disse. Vai na missa das almas, amanhã, na catedral. Se essa mulher existir, ela vai tá lá. E se ela não existir, ele deu de ombros, pelo menos você reza um pouco, que faz bem para a alma. A missa das almas. No dia seguinte, o sol fraco de agosto mal conseguia furar a névoa que cobria Belo Horizonte. A Catedral da Boa Viagem estava cheia, velhos de terço na mão, mães com crianças inquietas, alguns jovens que parecem ter entrado mais por curiosidade do que por fé. Eu me espremi num banco dos fundos, de olho em cada batina que passava. O padre Júlio subiu ao altar. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados. Ele não era bobo, sabia que tinha algo errado. Quando começou a homilia, sua voz tremia. Meus irmãos, o maligno anda solto. Ele usa máscaras, usa nossas fraquezas. Ele fez uma pausa longa, mas Nossa Senhora Aparecida é mais forte. Ela não abandona seus filhos. Foi então que eu a vi. Uma mulher sentada na primeira fileira, de vestido preto, luvas longas e um chapéu com véu que escondia o rosto. Não era comum ver alguém tão elegante numa missa de quinta-feira. E ela não rezava. Só observava. Quando o padre Júlio passou a hóstia, ela não se levantou. Só ficou ali, imóvel, como uma estátua. E no pulso esquerdo dela, por baixo da luva, eu juro que vi o contorno de uma tatuagem. Meu coração disparou. Seria ela? A mulher do carnaval? A missa terminou. O padre Júlio desceu os degraus do altar, e a mulher se levantou devagar. Quando ela passou por mim, um cheiro de rosas queimadas encheu o ar. Não era perfume. Era algo mais antigo, mais pesado. Desculpe, moça, falei, bloqueando seu caminho. A senhora é parente do padre? Ela virou o rosto. Sob o véu, seus olhos eram verdes. Verdes como os do homem no vídeo.
Todos somos filhos de Deus, não é? Sua voz era suave, quase um sussurro. Mas alguns se perdem pelo caminho. Antes que eu pudesse responder, ela tocou meu braço. Uma corrente elétrica. O toque que mudou tudo. A corrente elétrica que percorreu meu braço não foi como aquelas descargas estáticas de quando mexi em placas-mãe no meu box na Rua Augusta. Foi algo vivo, quente, como se alguém tivesse enfiado um fio de cobre direto na minha veia. Meus dedos formigaram, e por um segundo, vi flashes, o homem do vídeo, a mulher de véu, e uma igreja em chamas. Cuidado, João, ela sussurrou, tão baixo que só eu ouvi. Eles estão te procurando. E então, como se fosse parte de um sonho, ela se dissolveu na multidão que saía da igreja Nossa Senhora do Rosário. Fiquei parado, suando frio, enquanto o padre Júlio me olhava de lado, como se soubesse que eu tinha visto algo que não deveria. O vídeo maldito. 3 dias antes, eu estava no meu box, consertando um iPhone 12 que tinha levado uma surra de cerveja no carnaval de 2024. O cliente, um cara magro de óculos escuros, me deixou o aparelho com pressa, falando que precisava apagar umas coisas antes da esposa ver. Tá tudo aí, brother. Só não me zoa, hein? Quando abri a galeria, quase caí da cadeira. Entre fotos de blocos na Avenida Afonso Pena e selfies bêbadas, tinha um vídeo de 12 minutos. Uma mulher de máscara de arlequim, se movendo de um jeito que não era normal, não era humano. E o homem que filmava daquele mesmo dos olhos verdes, riando enquanto ela mudava. Não era efeito especial. Não era deepfake. Era como se a pele dela se descolasse, revelando algo por baixo. Algo que brilhava. Apaguei na hora. Ou pelo menos achei que tinha apagado. Mas na manhã seguinte, o vídeo estava de volta. E dessa vez, tinha mais 1 minuto. 1 minuto em que a mulher olhava direto para a câmera e dizia, João, você vai me ajudar. A perseguição na Rua da Bahia. Saí da igreja correndo, como se o diabo estivesse no meu calcanhar. E, pelo jeito, estava. 2 caras de terno preto, apesar do sol fraco de agosto, me seguiram desde a Praça da Liberdade. Um deles tinha uma cicatriz em forma de cruz no pescoço. O outro, uma arma que não tentou esconder quando cruzamos a Rua da Bahia. O padre mandou, João, disse o da cicatriz, bloqueando meu caminho perto do Mercado Central. Entrega o celular, ou a gente te entrega pra ela. Pra quem, caralho? Gritei, suando. Pra Nossa Senhora das Sombras. Foi então que ouvi o som de sinos. Não os da igreja, não. Sinos antigos, como se viessem debaixo da terra. E quando olhei para cima, vi ela novamente. A mulher do véu, desta vez no alto do prédio da Caixa, observando tudo. Os homens também viram. E correram como se o inferno os estivesse chamando. Um milagre na ladeira da estação. Não sei como, mas acabei parando na ladeira da estação, ofegante, com as mãos tremendo. O celular queimava no meu bolso. Quando tirei, a tela estava rachada, e do meio das rachaduras, escorria um líquido dourado. João. A voz veio de trás. Era o padre Júlio, pálido como um fantasma. Você não deveria ter visto aquilo. O que é aquela mulher? Perguntei, mostrando o celular. Ele fez o sinal da cruz. É a outra face dela. A que aparece quando a fé se perde. De repente, o líquido no celular começou a borbulhar. E então, como em câmera lenta, uma imagem se formou na tela, a Virgem Aparecida, não como a conhecemos, mas com olhos de fogo. João, a voz saía do aparelho, mas não era mecânica. Era viva. Você tem uma escolha, apaga esse vídeo para sempre, ou deixa que eles usem ele para corromper mais almas. Meus dedos tremeram sobre a tela. Se eu apagasse, aquela coisa daquela mulher ia sumir? Ou ia me levar junto? Fechei os olhos. E apertei excluir. O último concerto. Quando abri os olhos, estava de volta ao meu box na Rua Augusta. O iPhone 12 estava intacto na minha bancada. O cliente dos óculos escuros nunca mais apareceu.
Mas naquela noite, sonhei com a mulher de véu. Ela estava em uma praia, lavando os pés no mar, e quando olhou para mim, sorriu. Você salvou mais do que um celular, João, ela disse. Salvou uma alma que nem sabia que estava perdida. Acordei com lágrimas nos olhos. E soube, sem sombra de dúvida, que aquele não era um sonho. Porque no bolso do meu jaleco, encontrei uma medalha de Nossa Senhora Aparecida que não era minha. Prateada, com os detalhes desgastados pelo tempo, mas brilhando como se tivesse sido polida naquela mesma hora. No verso, gravado à mão, lia-se, para quem carrega o peso dos outros sem saber. Não era meu estilo. Não uso santinhos, não frequento missas desde que minha mãe morreu, e jurava que a única coisa que guardava nos bolsos eram chaves de fenda e cabos USB. Mas ali estava ela, quente como se tivesse sido segurada por mãos humanas há poucos instantes. Belo Horizonte, agosto de 2024. O sol fraco de inverno deixava a Rua Augusta com uma luz amarelada, como se a cidade inteira estivesse sob um filtro de saudade. O carnaval havia passado há meses, mas os ecos dos trios elétricos ainda ressoavam nas paredes do meu box, misturados ao cheiro de solda e café coado na garrafa térmica que minha vizinha, Dona Maricota, insistia em encher para mim. João, você tá com cara de quem viu o diabo, meu filho, ela disse, espiando pela porta entreaberta enquanto eu girava a medalha entre os dedos. Vi coisa pior, Dona Maricota. Vi o que o homem é capaz de fazer quando acha que ninguém tá olhando. Ela cruzou os braços, o rosário balançando no pulso. E o que a senhora acha que eu devo fazer com isso? Perguntei, levantando a medalha. Dona Maricota sorriu, daquele jeito que só quem já viu muita merda na vida consegue sorrir. Guardar. E rezar. Porque quando Nossa Senhora aparece, não é para enfeitar, não. É para salvar. 3 dias depois, o homem dos óculos escuros voltou. Dessa vez, não estava sozinho. Trazia consigo um garoto de uns 10 anos, magro, olheiros fundos, segurando um celular quebrado com as 2 mãos como se fosse o último pedaço de dignidade que lhe restava. Conserta isso aqui, técnico, o homem disse, jogando o aparelho na bancada. O menino não tirou os olhos de mim. Era um Motorola antigo, tela rachada em forma de teia de aranha. Liguei o aparelho e o que vi me gelou o sangue. Dezenas de fotos e vídeos de crianças, todas com a mesma expressão vazia, o mesmo fundo sujo de um quarto que cheirava a mofo e medo. Você é um filho da puta, sussurrei, sentindo o peso da medalha no bolso como se fosse uma pedra. O homem riu, um som úmido e sem graça. Cuidado com o que fala, João. A rua aqui é minha. E você, ele olhou para o garoto, você já tá envolvido demais. O menino, então, fez algo que eu não esperava, pisou no pé do homem com força. Quando o cara se abaixou de dor, o garoto sibilou. Corre, tio. Eles estão vindo. Não precisei perguntar quem era eles. O barulho de motores aproximando-se na Rua Augusta já respondia. Saí pelos fundos, como sempre. O beco atrás da minha oficina dá numa escadaria que desce até a Avenida Amazonas, onde o movimento engole qualquer um. Mas dessa vez, não era só a polícia que eu temia. Era eles a rede que aquele homem servia, a sombra que se estendia por baixo das festas de Belo Horizonte, que usava o carnaval como cortina para o inferno. Corri até a igreja São José, onde o padre Geraldo me conhecia desde pequeno. Ele estava no confessionário, e quando me viu entrar ofegante, só balançou a cabeça. De novo, João. Dessa vez não é por mim, padre. É por eles. Apontei para a medalha. Ela me deu isso. Não sei por quê. O padre pegou a medalha, virou-a na luz que entrava pelo vitral. Porque você é o único que pode ver o que os outros fingem não enxergar. Ele suspirou. Mas você não vai resolver isso sozinho. Precisa de prova. Já apaguei tudo, confessei, sentindo o estômago revirar. Não tudo. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou um pendrive. Se Deus quer, até o lixo serve para alguma coisa. Aquela noite, sonhei de novo com a mulher de véu. Dessa vez, ela não estava na praia.
Estava na minha oficina, sentada na cadeira onde os clientes esperam, com as mãos cruzadas sobre um iPhone 12 idêntico ao que eu havia consertado. Você excluiu os arquivos, mas não apagou a dor delas, ela disse. A verdade não some só porque a gente fecha os olhos. E o que eu faço? Perguntei, sentindo a garganta queimar. Ela se levantou e colocou. Aquele dia mudou minha vida para sempre, trazendo mais sentido à minha existência.